boa noite. Não é de hoje que a malária na região amazônica recebe a atenção de governos e instituições de pesquisa. A Universidade de São Paulo é uma dessas instituições que resolveu entender todos os processos da doença. Desde 2004, desenvolve uma pesquisa em Acrelândia, uma das regiões de maior incidência de malária no Acre. E quem coordena essa pesquisa, da USP, é Marcelo Ferreira. Ele conversa conosco hoje aqui no Ideias da Aldeia. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia, Marcelo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e falar sobre malária e falar sobre os problemas de saúde do Acre. Marcelo, em relação à malária, em relação especificamente a essa pesquisa que você desenvolve desde 2004, você não, você coordena uma equipe, né? Qual é o comportamento da malária naquela região de Acrelândia? Bom, o período em que a gente está estudando é um período em que já não existe aquela transmissão de malária nos níveis que ocorria quando os assentamentos da área de Acrelândia foram abertos, particularmente aquele em que a gente trabalha. Então, na verdade, quando a gente conversa com as pessoas que fazem parte do estudo, faz parte, na verdade, do projeto Pedro Peixoto. Chama-se Ramal do Granada, é uma região, na verdade, de ocupação mais recente, começou em meados da década de 80, a ocupação de lá. E, evidentemente, quando a gente conversa com as pessoas, os pioneiros da área, aqueles que chegaram ao Ramal do Granada na década de 80, eles contam histórias de malária, assim, que passavam um ano inteiro com malária. Então, comparando com aquela situação de 20 anos atrás, é relativamente tranquila a situação de hoje. Apesar disso, a Acrelândia até recentemente era o município do Acre com maior incidência de malária. Esse conceito de incidência é importante firmar. Então, o que é isso? É o número de casos de malária divididos por ano, divididos pelo número de habitantes. Então, é claro que se eu somar o conjunto de casos de malária, por exemplo, do município de Rio Branco, o número absoluto é maior, só que a população é muito maior do que a população de Acrelândia. Então, a incidência de malária em Acrelândia, até muito recentemente, era maior do estado do Acre. Apesar de uma certa estabilização, se a gente for comparar com o que era 20 anos atrás, quando esses grandes assentamentos estavam sendo abertos. E o que explica essa maior ou menor incidência da doença? Olha, há várias, talvez uma das, digamos, descobertas mais importantes a respeito da malária no Brasil nos últimos anos foi a constatação de que não existe uma malária, não existe uma única situação e que, portanto, não existe uma única política que possa ser adotada por um país como um todo. Então é difícil responder de maneira mais geral, assim, do tipo, olha, o que levou a malária a ter maior ou menor incidência numa região inteira? Há vários fenômenos localizados. Então, por exemplo, no caso de Acrelândia, o grande fenômeno associado à transmissão de malária foram as aberturas de novos assentamentos agrícolas. A história é muito bem conhecida, né? As pessoas recebiam do INCRA um lote completamente, na verdade, uma área florestal, o acesso era por um picadão. Desmatava. A pessoa começava a desmatar, por incrível que pareça, o que acaba acontecendo aí, dois fenômenos acabam se somando. Por um lado, você traz gente para a floresta, você adensa a população, você tem muito mais gente morando num determinado território. Por outro lado, o próprio desmatamento facilita ou favorece a proliferação do principal mosquito vetor da malária. Há vários mosquitos capazes de transmitir malária. Todos eles são anofelinos, ou seja, pertencem a um determinado gênero chamado Anopheles. No entanto, o que é o vetor mais eficiente é um vetor que se adaptou muito bem a condições de áreas desmatadas. Então, exatamente essa situação inicial é mais propícia para o surgimento de focos de malária. Gente chegando, desmatamento ocorrendo num ritmo inicialmente acelerado. No início desses assentamentos, uma dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Então é difícil fazer o diagnóstico de malária, é difícil obter o tratamento da malária, até porque o acesso fisicamente é difícil mesmo, os carros não entram, os carros da antiga Sucano tinham condições de chegar até o lote. E outra característica importante, boa parte dos agricultores que eram atraídos para esses projetos de assentamento vinham do sudeste ao sul do país. No caso específico de Acrelândia, muita gente vem do Espírito Santo, muita gente do Paraná.
áreas em que a malária foi controlada há muitos anos no Brasil. E, portanto, essas famílias não tinham experiência com malária. Sequer sabiam que aquela doença febril que eles adquiriram ali na área, nos primeiros meses de exposição, podia ser malária. Então, os próprios pacientes sequer tinham a ideia de que eles poderiam estar com malária, que o diagnóstico de malária não é difícil de ser feito, né? E as pessoas deixavam de procurar assistência médica ou assistência de saúde em geral, muitas vezes não era propriamente um médico que fornecia esse tipo de assistência, mas deixavam de procurar o serviço de saúde porque sequer sabia que aquilo poderia ser malária. Então, essa é a situação do assentamento. O assentamento agrícola é uma situação em que a progressiva ocupação, o progressivo desmatamento, no início, cria condições absolutamente favoráveis à transmissão de malária. Mas, Marcelo, pela lógica, pelo que tu estás falando, desmatar ou não, talvez não fizesse tanta diferença, uma vez que só a presença do homem na mata, uma vez que o mosquito já está ali, já propicia o aparecimento da doença. Né? Na verdade, o que há de interessante, e aí a Crelândia, particularmente essa área em que a gente trabalha, no ramal do Granada, é um exemplo particularmente interessante desse fenômeno. O que muda, basicamente, há mosquitos ali. Sempre houve, mesmo sem a presença humana, mosquitos que se alimentavam do sangue de animais, enfim. A grande diferença é que o desmatamento e a presença humana favorecem a proliferação de mosquitos, ou a adaptação de mosquitos que são mais habituados a conviver com o homem, a se alimentar do sangue humano e que são, portanto, melhores vetores da malária. Perdão, e você já tinha falado que, especificamente na Crelândia, também tem aquele que já está mais adaptado à região desmatada, não é isso? Exatamente. Então, isso é interessante, que isso foi documentado há cerca de 15 anos atrás. Foi feita uma pesquisa pela Faculdade de Saúde Pública da USP, que mostrou um fenômeno muito interessante ali nessa região em que a gente trabalha hoje. Que, aparentemente, naquela época, o vetor principal da malária era uma espécie que se chama Anopheles oswaldii, que é uma espécie que tradicionalmente é conhecida como tendo preferência por se alimentar em animais e não em seres humanos. Portanto, foi uma surpresa enorme. Era uma área em que havia transmissão de malária, em que o vetor, aparentemente, o mosquito transmissor da malária, aparentemente era um mosquito mais habituado a se alimentar de sangue de animais. Bom, o que aconteceu em anos recentes? Aparentemente, isso é um dos objetivos da nossa pesquisa, em colaboração também com a equipe da Faculdade de Saúde Pública da USP, aparentemente o que houve foi uma mudança da fauna de mosquitos na região. Aparentemente, hoje o mosquito, o principal vetor da malária, é esse Anopheles darlingi, que é o que eu disse, que é aquele adaptado à área desmatada, é aquele mosquito que tem uma preferência muito nítida, clara, pelo sangue humano. E é esse o principal transmissor da malária no Brasil. Por quê? Justamente por essas características. A malária é uma doença, a malária humana, só se transmite de homem para homem. Existem alguns poucos animais silvestres, alguns macacos podem abrigar o parasita da malária, mas via de regra a transmissão se dá entre seres humanos. O mosquito transfere a infecção de um ser humano para outro. Portanto, esse hábito, essa preferência do mosquito por sangue humano é um dos fatores-chave para ver a transmissão da malária. Então, essa é uma das características do assentamento, na história do assentamento. Aí, à medida que as áreas vão se estabilizando, à medida que a área desmatada vai se ampliando, aí ocorre o oposto. A partir de um determinado momento, a mudança ambiental passa a dificultar a transmissão de malária. É por isso que a gente não tem malária, por exemplo, nas zonas urbanas, exceto na periferia das cidades, naquelas áreas de invasão, próxima à floresta. Mas na zona urbana, na zona urbanizada da cidade, você não tem malária. Por quê? Você não tem coleções de água limpas para a proliferação das formas. Já é outro problema, é dengue. Já. Exato, porque o vetor da dengue, esse prolifera em qualquer pequena coleção de água, pode ser um copo d'água, um vaso de planta, uma pequena poça. Já o mosquito que transmite a malária é mais exigente em relação ao tipo de coleção de água que ele precisa para que as suas formas imaturas, as larvas, proliferem. Marcelo, qual a amostragem dessa pesquisa que a Universidade de São Paulo faz em Crelândia? Bom,
Na zona rural de Acrelândia, nós optamos por seguir durante 2 anos e meio aproximadamente uma população de cerca de 480 indivíduos. É uma amostragem grande, né? É uma amostra grande. Isso permite que a gente consiga estabelecer uma série de associações entre certos fatores que possam favorecer ou dificultar a transmissão de malária nessa população. Agora, por outro lado, como essa população vive ao longo de um determinado ramal, ao longo de aproximadamente 15 quilômetros, um pouquinho mais, existe uma grande heterogeneidade nessa população. Ou seja, há indivíduos que estão numa área de ocupação muito mais recente, em que ainda há bastante desmatamento, em que existe uma transmissão bastante ativa de malária. Existem indivíduos que estão em áreas mais antigas do ramal, de ocupação mais antiga, em que existe muito pouca transmissão local de malária. O que existe, eventualmente, são aqueles indivíduos que vão pescar, trabalhar numa área mais distante e adquirir malária lá, e eventualmente até podem iniciar um pequeno surto em torno de sua residência, ou seja, eles vêm infectados pelo parasita da malária e acabam transmitindo ali na família ou para os vizinhos. Isso acontece, não é o mais habitual. O mais habitual é que a transmissão se concentre nas áreas de ocupação mais recente. Então, mesmo numa amostra grande de 480 indivíduos, a gente tem situações muito diferentes e, portanto, é como se a gente tivesse várias subamostras. A gente até costuma dividir a área em 4 áreas para efeitos de análise, que a gente sabe que elas diferem entre si quanto à intensidade de transmissão de malária. Marcelo, existe alguma forma ou alguma fórmula para uma família evitar pegar malária, assim, de forma simples? Existe alguma coisa que não necessite de muitos recursos para que uma família possa evitar? Eu estou, assim, pelo menos assim, não que aquilo ali vai eliminar qualquer possibilidade da pessoa adquirir a doença, mas pelo menos dificultar a ação do mosquito? Olha, existem, né? Para medidas de proteção em nível individual, familiar, ou seja, que não dependam de grandes obras públicas, de grandes medidas ambientais, de saneamento ambiental, existem algumas coisas muito simples que, curiosamente, são muito pouco utilizadas. A primeira delas, por exemplo, é proteger as casas. Basicamente, a filosofia por trás da prevenção de malária em nível individual é evitar o contato com o mosquito. Ora, como é que se evita o contato com o mosquito? Em primeiro lugar, telar as casas, colocar tela nas casas. Isso é extremamente raro. Olha, acho que não me lembro se a gente tem alguma casa ali na área em que a gente trabalha que tenha suas janelas teladas. Bom, segunda medida, essa sim ainda adotada por alguns dos moradores, é o uso de mosquiteiros para evitar, durante o sono, que os mosquitos piquem. Qual é o problema do uso de mosquiteiros? Tudo depende dos hábitos do mosquito. Então, por exemplo, na África, o grande transmissor da malária na África é um anofilino que gosta de picar de madrugada, como é o nosso pernilongo comum que a gente tem em casa. Aqui a gente chama de carapanã. Carapanã, exatamente. O carapanã, na verdade, o pessoal costuma chamar também de carapanã o vetor da malária, porque eles são relativamente parecidos. A gente sabe olho diferenciar bem. Tem algumas diferenças, felizmente, né? Sem dúvida. Então o pessoal muitas vezes chama do carapanã da malária. Mas, enfim, o fato é que o mosquiteiro, ou o cortinado, né, ajuda a evitar a picada, principalmente daqueles insetos que têm o hábito mais noturno. O problema dos nossos transmissores de malária no Brasil é que boa parte deles, aparentemente, tem um hábito de picada mais intensa, um hábito mais intenso de picada, essencialmente no amanhecer e no anoitecer. Horários em que boa parte das pessoas já não está dormindo e, portanto, já não está mais protegida pelo cortinado, pelo mosquiteiro. Então, é uma medida aplicável? Lógico que é. Deve ser incentivada? Deve. Agora, infelizmente, talvez o uso de mosquiteiros e cortinados não tenha a mesma eficácia no Brasil do que na África, por exemplo. Estou enfatizando o mosquiteiro porque essa é uma política extremamente importante de combate à malária na África. Essa é uma política da Organização Mundial da Saúde. O uso de mosquiteiros, e mais do que isso, lá eles recomendam o uso de mosquiteiros impregnados com inseticidas, com piretroides.
Qual é a vantagem desses inseticidas? Por um lado, se o mosquiteiro tiver um pequeno orifício, quem dormiu em mosquiteiro sabe que é inevitável, logo você vai rasgar o mosquiteiro um pouquinho, você vai se mexer. Então você tem uns orifíciozinhos no mosquiteiro. Quando você tem piretroide impregnado na malha do mosquiteiro, o inseticida, a vantagem é que o mosquito, esse inseticida tem um certo efeito repelente. Então o mosquito não vai passar por aquele buraco, ele sequer vai se aproximar do mosquiteiro. Além disso, se ele pousar ali, ele morre. Então a eficácia do mosquiteiro impregnado com inseticida é ainda maior do que meramente o mosquiteiro simples que a gente usa, que a gente adquire no comércio. Então o uso de mosquiteiros é outra medida que deve ser bastante incentivada, que também não custa muito. Mas eu diria que talvez a chave, acima de tudo, o mais importante, é a educação sanitária. Por quê? Para você prevenir uma doença, a primeira coisa necessária é saber como ela se transmite. Então, só vai fazer sentido para a população o uso de telas nas janelas, de mosquiteiros, quando a população souber do papel do mosquito como transmissor da malária. Isso parece óbvio, mas não é. Muita gente não tem ideia da participação do mosquito na transmissão de malária. Principalmente as populações recém-chegadas de áreas sem transmissão de malária. Marcelo, quando tu falas educação sanitária, especificamente é o quê? Bom, o que a gente costuma brincar é dizer que boa parte da população que chega para esses assentamentos, assim como para garimpos, não tem o que a gente chama de experiência malárica. Não sabe o que é malária. Então, educação sanitária é dizer o seguinte, olha, primeiro, essa é uma área em que existe transmissão de malária. Segundo, malária se adquire através da picada de um determinado mosquito, que não é difícil, inclusive, identificar a olho nu. As pessoas acabam se acostumando a diferenciar, conseguem aprender rapidamente a diferenciar o mosquito que transmite a malária dos mosquitos, os carapanãs, outros que transmitem outras doenças ou eventualmente não fazem nada, mas enfim, são muito abundantes. Então, essa é a segunda questão. E a terceira questão que compõe a educação sanitária é diagnóstico e tratamento precoce. Uma vez que a pessoa saiba que aquela é uma área de malária e que ela aprenda a reconhecer os possíveis sintomas de malária, ela vai procurar a rede de diagnóstico de malária e, uma vez tendo o seu exame positivo, vai fazer o tratamento de malária. Qual é a importância disso? Porque a imensa maioria dos casos diagnosticados de malária o são através do que a gente chama uma busca passiva, ou seja, o próprio indivíduo vai buscar o serviço de saúde. É claro que o serviço de saúde, em certas circunstâncias, inclusive no nosso projeto de pesquisa, a gente vai às casas das pessoas para ver se elas estão com malária. Mas é absolutamente fundamental que o oposto ocorra também, ou seja, que as pessoas saibam reconhecer sintomas como potencialmente associados à malária e que busquem o serviço de saúde. Com uma enorme vantagem hoje em dia. A rede de diagnóstico, a rede de laboratórios capazes de fazer o diagnóstico de malária, inclusive na zona rural da Amazônia, é hoje extremamente ampla, extremamente eficiente. A gente tem um microscopista em cada canto desse país, é um negócio impressionante. Marcelo, eu vou te pedir um pouco de paciência que nós vamos fazer essa avaliação a respeito das políticas públicas para combate da malária no próximo bloco, tá ok? Ok. Perfeito. O Ideias da Aldeia volta em instantes.